Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno. A gente recebe aqui na Automec o Gustavo Correia. Ele é gerente-geral das áreas comerciais da Rio. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu queria... a gente estava conversando antes, você estava contando que a Automec é a confirmação, né, do bom acolhimento de lançamentos que vocês fizeram nesse ano ainda. É verdade isso? Com certeza, a gente vem aí com o balancinho pesado, o eixo de comando com parafuso, né? Então a gente está bem confiante nesse lançamento, com alguns tryouts aí antes da feira até. Sim. E a gente tem tido um bom feedback já da aceitação do mercado, né? Entendi. Então para nós é a consolidação de mais um lançamento assertivo da Rio. E vocês vêm, desde o ano passado, um ano bastante intenso, né, de lançamentos, né? Teve o ônibus com a Volvo, o ônibus elétrico, né? Conta um pouquinho desse... Essa parte do ônibus elétrico é um fornecimento para a montadora, aí, né? E é uma novidade, a gente pode dizer que é um novo tipo de peça que a Rio começou a produzir, né? Aí é um fornecimento não de reposição para a montadora, mas de uma relevância socioeconômica, de ESG, sustentável principalmente, né? Você contava que era a matéria-prima 100% reciclada, 100% reciclada. Então a gente fez todo um trabalho de fazer toda a cadeia de como a Rio trata os resíduos, a gente reaproveita a areia, a gente tem a matéria-prima que é usada ali na fabricação de ferro e de aço, ela é reciclada, então todo o cuidado com essa parte de sustentabilidade, a gente foi referência ali para esse fornecimento de montadora para a Volvo, no caso, como a empresa parceira da Volvo aqui no Brasil para essa finalidade. No ônibus elétrico são peças ali. Sim, sim, e agora entra em produção normal, vamos dizer assim. Exatamente, que é um outro mercado que a Rio atua. Além da reposição, que é a pauta da feira, a gente também atende as montadoras, com os projetos de montadoras. Você contava também que vocês atendem o mercado ferroviário também, né? Ferroviário, a gente fabrica um projeto da placa de apoio do metrô de São Paulo, para vocês terem uma ideia, né? Tá. A malha ferroviária, que tem aquelas peças de concreto que compõem a malha ferroviária, a gente produz milhões de peças por ano, né? Para algumas empresas aí conhecidas do mercado ferroviário. É um segmento relevante para vocês em termos de resultado operacional? Ele tá um pouco abaixo do internacional, da exportação, né? E ele está numa crescente bem forte. Já nesse primeiro trimestre a gente identificou isso já. Você falou de mercado internacional, esse é um outro ponto que eu queria falar com vocês. Vocês vêm fortes na exportação também, né? Sim, a gente participa aí de alguns encontros com outras empresas bem relevantes do Brasil. Tem sido um viés aí dessas empresas a questão de fortalecer a exportação, né? A exportação ser uma fatia maior do mercado como um todo, né? Sim. A Rio, ela, dentro dos mercados dela, ela tem a reposição e o fornecimento para a montadora. E ambos a gente tem a parte de exportação, né? E a América do Sul? América do Sul, América do Norte, né? Os Estados Unidos representa aí 34%, né, do total. Né? E a Europa também tem uma relevância grande. A Ásia e o Oriente Médio também. E agora a gente recentemente está entrando na Austrália também, Oceania. Então. Entendi. Atualmente 25 países, sendo mais exato. E você acredita que com essa bagunça no cenário geopolítico atual, esses outros mercados, além dos Estados Unidos, podem se fortalecer? Sim, principalmente a América Latina, até geograficamente, né, pela proximidade. A gente, na própria feira aqui, a gente teve visitas aí de praticamente todos os países da América Latina, né? Tá. Então, alguns a gente já tem um crescimento considerável, né? Uma relevância, outros a gente está ainda no início. E a ideia é a gente dar foco, tanto na América Latina, nos demais, mas por estar próximo, né? A América Latina e os Estados Unidos já é uma realidade para nós aí, bem forte também. E chega concorrendo bem com outros fornecedores internacionais? Sim, esse cenário que a gente está agora, né, dessas tarifas do Trump, que todo mundo está acompanhando, o pessoal tem uma incerteza do que vai acontecer, ninguém sabe, mas o momento, ele como um todo, se a gente for tirar um diagnóstico, ele é favorável para a empresa brasileira, porque de alguma forma, talvez seja um momento adequado da gente conseguir marcar mais território nesses locais aí como um fornecedor brasileiro,
que a gente talvez não tivesse tanta oportunidade antes. Então é um bom cenário para nós nesse sentido. É óbvio que tem algumas questões, né, que acabam implicando. A parte de compras da empresa às vezes atrapalha um pouco, algumas negociações, né? Mas para a gente, como potencial de novos mercados, etc., é algo bem legal. Quanto que representa assim, do volume vamos falar, do volume operacional até do faturamento, o mercado internacional? O internacional ele está entre 9% e 10% hoje, né? E você acha que pode expandir até? Sim, a gente tá buscando aí que seja pelo menos 30% do nosso faturamento no mercado internacional, né? A gente tem empresas bem renomadas já brasileiras que tem uma fatia até maior, algumas com 80%, e tem, é sempre bom você estar com parcelas bem fracionadas para você não ter tanta dependência de um ou de outro, internacional ou nacional. Então, o internacional hoje ele é um pouco tímido, a gente nota que está crescendo, mas o objetivo é que ele cresça ainda mais. Entendi. Isso vai exigir algum tipo de expansão estrutural da empresa? Sim. A Rio, ela já, o ano passado, todo o lucro do ano passado, 50% do lucro, a gente está investindo esse ano, né, no Parque Fabril, maquinário, tecnologia, inovação, área logística sendo ampliada, né, novos galpões, novos sistemas. Então, tem tudo isso já em curso aí. Isso que eu queria conversar com você. Que linhas, no plano de investimento de vocês, imagino que tem desenvolvimento, né, P&D. O que vocês estão desenvolvendo em termos de tecnologia, ou adoção de automação, inteligência artificial? Como é que é esse cenário cyber-tech, assim, dentro da Rio? A gente tem feito algumas parcerias, né? A gente está com um trabalho aí com a UX, com a Universidade de Caxias, né? Com uma parceria de estar podendo realizar estudos lá, principalmente com materiais, né? Que o pessoal da engenharia está desenvolvendo. Ligas metálicas diferentes? Materiais diferentes, alguns estudos, né? Para melhorar o material das peças e tudo mais. E também a questão de toda a parte de... cada vez mais a mão de obra está sendo um problema global, mundial. Algumas operações elas são tanto quanto penosas, vamos dizer assim, para as pessoas, e isso vem sendo substituído por automações. Isso acaba sendo não algo negativo, porque algumas operações elas são até, o pessoal fala até muitas vezes desumanas, até porque é um trabalho bem penoso, mas essas a gente consegue substituir muitas vezes por automações, onde a gente ganha produtividade, e esse operador ou essa pessoa ela pode ser alocada para outra área. Como a gente está expandindo, a gente vai precisar ainda dessa pessoa para outra finalidade também. Já tem uma métrica ou ainda está de ganho de eficiência ou ainda no momento de investimento? Olha, a gente não consegue ter um número porque depende da operação, mas a gente nota que cada vez mais o ser mais produtivo, o estar na frente, não é mais vamos dizer assim, não é um adicional. Isso começa a ser o básico. Entendi. Né? Então, o ponto de decisão hoje acaba sendo mais o atendimento, o serviço, porque essa parte da automação já é uma coisa bem comum no nosso mercado. Né? O que a gente tem que ver é sempre a nossa engenharia está sempre participando de feiras, de congressos, como eu disse, aí, essa questão com a Universidade de Caxias e outras universidades, para a gente poder estar sempre andando na frente com as tecnologias e as práticas de mercado também. Né? Entendi. E quando a gente fala em pós-venda, assim, como é que vocês olham para esse momento, né, dessa trajetória do cliente de vocês? O pós-vendas da Rio, eu digo que é uma referência. A gente tem um time de pós-vendas bem ativo, né? A gente tem como... é uma referência de mercado a Rio para isso, né? A gente vai até a última instância, o atendimento é bem personalizado, é bem ágil, e a gente tem tido bons feedbacks desde então, sempre muito bons aí os feedbacks. E Gustavo, você que cuida das áreas comerciais, assim, como é que vêm os resultados mesmo? Estão aumentando? Como é que vocês performaram o ano passado? Qual que é a expectativa para esse ano? O ano passado teve um cenário destacando aí o agrícola principalmente, que é um dos mercados que a gente atende. Havia muito estoque, né, nas empresas. Sim. Então a produção os volumes de produção para nós fornecedores eles foram mais baixos. Então esse ano eles voltaram ao normal, e esse voltar ao normal ele já
significa um crescimento relevante. De né? quanto? Você pode me dizer mais ou menos? Em torno no agrícola especificamente, é em torno de 18%, 16% a 18%, mas é algo um pouco fora da curva. Né? Mas a gente nota que o ferroviário também, no primeiro trimestre, já tem se mostrado, e pelos volumes que a gente tem aí também, né? A gente vê que está bem... Isso estou falando de montadora, isso que eu falei de agrícola e ferroviário. E na reposição, os desafios são grandes para a gente aumentar portfólio, complementar linhas, e é disso que a gente vai ter o resultado desse aumento também, né? Na casa aí de 2 dígitos para esse ano também. 2 dígitos? Resultado. É bastante, né? Porque o ano passado foi mais morno, você diz? Não, a gente vem nessa sequência de 2 dígitos nos últimos 2 anos. A gente tem buscado manter disso para cima, né? Entendi. De 10% para cima, né? Que seja algo não orgânico, mas que a gente possa ter uma atuação direta de novas formas de ter esse crescimento. Né? Mas isso vai exigir também investimentos em expansão? Ou vocês estavam com um nível de ocupação X que agora consegue absorver esse aumento? As duas coisas. Ano passado a gente teve uma baixa, vamos dizer assim, né? A questão agrícola, teve aquela questão do Rio Grande do Sul que impactou bastante também, né? Então é um somatório dessa retomada dos volumes, né? E da Rio também está fazendo uma venda ativa, uma busca de novos mercados, investindo naqueles que ainda estão mais tímidos, mercados mais tímidos, para que a gente possa também a retomada mais o alcance de novos mercados, novos clientes, a somatória disso traz. De segmentos de mercado ou regiões do país? Ou as duas coisas? As duas coisas, Entendi. né? O país, ele... obviamente a região sudeste e sul, ela concentra os maiores clientes de montadora região sudeste, São Paulo e o entorno, né? Mas na reposição nacional e internacional a gente tem buscado novos mercados, né? A gente está falando aí de 25 países que a Rio fornece, né? Mas a gente pode alcançar muito mais, a gente tem estudos para isso, tem uma área de inteligência de mercado também. Então a gente sabe que a gente está bem, mas a gente pode alcançar muito mais ainda. E a gente está no 4º dia de Automec, qual que é a avaliação que você faz da feira, da participação de vocês? Das feiras que eu já participei, de Automec, para a gente comparar a mesma coisa, né? É melhor que eu já estive. Não só eu, talvez meu parecer seja diferente, mas perguntando para o pessoal, parceiros, até os próprios colegas ali de trabalho, realmente essa feira ela é a melhor das últimas na nossa análise. Em termos de quem estão visitando, de quem está visitando ali o nosso stand, das negociações, né, do nível de conversa e tudo mais que a gente tem tido ali. Vocês definiram uma meta comercial para a feira ou não? A gente agendou reuniões estratégicas, né? Nós agendamos essas reuniões, fizemos alguns formatos de alcançar os objetivos e colocar para eles o que a gente já trouxe algo organizado para tratar com eles. Entendi. Está sendo bem produtivo. Às vezes na própria feira falta um pouco de tempo, mas a gente consegue dar uma avançada boa nos assuntos. Começar a alinhavar. Para daí semana que vem já, de repente, concretizar a partir da semana que vem. Né? Fechou. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado a vocês, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. É isso. Bom, a gente se encontra no próximo episódio da Transporte Moderno Videocast.